A chuva fina de outono caía sobre Ribeirão das Flores quando Teresa arrumava a mesa para o jantar de domingo. O aroma do feijão tropeiro e da costelinha assada preenchia a casa, uma construção simples de tijolos aparentes no bairro Jardim Primavera. Ela ajeitou os talheres com cuidado enquanto olhava para o relógio de parede, herança da sua avó. Já passava das 7 e Carlos ainda não tinha chegado com João Pedro. Teresa suspirou. Os jantares de domingo eram sagrados para ela, um ritual que mantinha desde a infância quando sua própria mãe reunia a família ao redor da mesa. Mas nos últimos meses, Carlos vinha transformando esse momento em mais um campo de batalha no casamento de 23 anos que parecia desmoronar aos poucos. Mãe, o pai ligou. Mariana, a filha de 17 anos, apareceu na porta da cozinha com o celular na mão. Os cabelos cacheados emolduravam o rosto jovem que ultimamente carregava uma expressão de preocupação constante. Ainda não, filha. Você tentou ligar para ele? Ele não atende. Mariana mordeu o lábio inferior. Será que aconteceu alguma coisa? Teresa balançou a cabeça. Seu pai deve estar enrolando no futebol com João Pedro, como sempre. Ele sabe que o jantar é às 7. O que ela não disse foi que Carlos provavelmente estava fazendo isso de propósito. Mais uma pequena provocação, mais uma forma de mostrar que não se importava com o que ela queria. As sementes do ressentimento haviam sido plantadas anos atrás, quando Carlos perdeu o emprego na fábrica de móveis e passou 6 meses desempregado. Teresa, que trabalhava como enfermeira no posto de saúde, sustentou a casa sozinha naquele período, enquanto via o marido afundar numa depressão silenciosa que ele se recusava a reconhecer. Quando finalmente conseguiu um emprego como motorista de aplicativo, Carlos já não era o mesmo. O orgulho ferido transformou-se em amargura, e o homem carinhoso que Teresa conhecera foi sendo substituído por alguém distante e irritadiço. As discussões começaram pequenas, sobre contas, sobre a educação dos filhos, sobre o tempo que ele passava fora de casa. Com o tempo, o silêncio tornou-se a linguagem principal entre eles, interrompido apenas por explosões de raiva quando o acúmulo de mágoas transbordava. O barulho do portão interrompeu seus pensamentos. Teresa ajeitou o avental e passou a mão pelos cabelos, num gesto automático. João Pedro entrou correndo, os tênis enlameados deixando marcas no piso de cerâmica que ela tinha acabado de limpar. João Pedro. Quantas vezes já falei para tirar os sapatos antes de entrar? Teresa não conseguiu conter a irritação na voz. O menino de 10 anos parou no meio da sala, olhando para a mãe com os mesmos olhos castanhos de Carlos. Foi mal, mãe. É que tá chovendo lá fora. Tira esses tênis agora e vai tomar banho. O jantar já vai ser servido. Carlos apareceu na porta, o rosto fechado. Não precisa falar assim com o menino, Teresa. Ele só está animado. Teresa respirou fundo, contando mentalmente até 10 como a psicóloga do posto de saúde havia ensinado. Estamos esperando vocês há mais de 1 hora. O treino atrasou. O Ademar teve que resolver umas coisas com os pais dos outros meninos. Você podia ter avisado. Carlos deu de ombros e passou direto para o banheiro do corredor, deixando Teresa parada na sala com as palavras engasgadas na garganta. Era sempre assim agora, e ele se recusava a discutir, se recusava a reconhecer que havia um problema, se recusava a enxergar que estavam afundando. O jantar foi silencioso. João Pedro tentava preencher o vazio falando sobre o treino de futebol, sobre como tinha feito um gol incrível, sobre como o técnico disse que ele tinha futuro no esporte. Mariana cutucava a comida no prato, os olhos alternando entre o pai e a mãe, como se esperasse a qualquer momento que a tempestade começasse. Amanhã vou precisar do carro para levar a Mariana na revisão com o ortodontista, Teresa disse, servindo-se de mais um pouco de feijão. Não vai dar, Carlos respondeu sem levantar os olhos do prato. Tenho um dia cheio amanhã. Muitas corridas agendadas. Carlos, eu te avisei sobre essa consulta há 2 semanas. E eu te disse na semana passada que segunda-feira é dia de movimento para mim. Se a gente quer pagar as mensalidades da faculdade da Mariana ano que vem, eu preciso trabalhar. Era um golpe baixo. Teresa sabia que a faculdade da filha era um ponto sensível. Mariana sonhava em cursar medicina,
como a tia Cláudia, irmã de Teresa, que morava em São Paulo e tinha uma vida confortável. Mas o curso era caro, mesmo em uma universidade particular de menor prestígio, e eles mal conseguiam fechar as contas do mês. A gente pode remarcar, mãe, Mariana interveio, a voz baixa. Não, filha. Nós já remarcamos uma vez. Seu pai vai ter que se organizar. Teresa encarou Carlos, desafiadora. Claro, porque o meu trabalho não é importante, não é mesmo? O tom dele era cortante. É só dirigir por aí, qualquer um faz isso. Eu nunca disse isso. Não precisa dizer. Está na sua cara, Teresa. Está na cara de todo mundo nessa casa. João Pedro parou de comer, os olhos arregalados. Mariana abaixou a cabeça. Não começa, Carlos. Não na frente das crianças. Crianças. A Mariana já tem 17 anos. O João Pedro já entende muito bem o que acontece aqui. Carlos jogou o guardanapo sobre a mesa. Eles entendem que você nunca superou o fato de ter se casado com alguém que não fez faculdade, que não tem o emprego dos seus sonhos, que não pode te dar a vida que a sua irmã tem. Teresa sentiu o rosto queimar de raiva. Isso não é verdade. Eu sempre te apoiei, sempre estive ao seu lado, mesmo quando você desistiu de procurar emprego na sua área, mesmo quando você... Mesmo quando eu o quê? Vamos, Teresa, diz. Mesmo quando eu me tornei uma decepção para você? O silêncio que seguiu foi denso, palpável. Mariana levantou-se abruptamente, os olhos marejados. Eu vou para o meu quarto, ela murmurou. Eu também, João Pedro a seguiu rapidamente. Quando as portas dos quartos se fecharam, Teresa e Carlos se encararam através da mesa da cozinha, como dois estranhos que compartilhavam o mesmo espaço por acidente. Anos de histórias não contadas, de mágoas acumuladas e de amor soterrado sob ressentimentos pairavam entre eles. Nós precisamos conversar, Teresa finalmente disse, a voz trêmula. Não há nada para conversar, Carlos respondeu, levantando-se. Você já decidiu o que pensa sobre mim. Ele caminhou até a porta da sala, pegou a jaqueta do cabideiro e saiu para a noite chuvosa, deixando para trás apenas o som da porta se fechando e o eco de palavras que deveriam ter sido ditas há muito tempo. O escritório da doutora Luciana era um refúgio de tons pastel e plantas bem cuidadas. Teresa sentou-se na poltrona de couro bege, as mãos inquietas sobre o colo. Fazia 3 semanas desde aquele jantar de domingo, 3 semanas desde que Carlos saíra porta afora. Ele voltou na mesma noite, é verdade, mas algo tinha se quebrado definitivamente entre eles. Como foram as coisas desde nossa última sessão? Perguntou a psicóloga, ajustando os óculos de armação vermelha. Teresa suspirou. Estamos vivendo como fantasmas na mesma casa. Carlos sai cedo para trabalhar e volta tarde. Quando estamos no mesmo ambiente, mal trocamos 2 palavras. E as crianças? Como estão lidando com isso? Mariana está se afundando nos estudos para o vestibular. Acho que é a forma dela de escapar do clima em casa. João Pedro. Teresa sentiu a voz falhar. Ele começou a ter problemas na escola. A professora me chamou porque ele brigou com um colega. Doutora Luciana fez algumas anotações. Você conversou com Carlos sobre isso? Tentei. Ele disse que eu estou exagerando, que meninos dessa idade sempre brigam. O que Teresa não contou foi que na noite anterior, sozinha no quarto, encontrou uma foto antiga no fundo da gaveta de meias. Era do dia do casamento deles, 23 anos atrás. Carlos sorria de uma forma que ela não via há anos, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Ela chorou abraçada àquela foto, sentindo-se perdida entre a mulher que havia sido e a que se tornará. O consultório da doutora Luciana ficava no centro de Ribeirão das Flores, a poucos quarteirões da praça principal. Ao sair da sessão, Teresa decidiu caminhar um pouco antes de pegar o ônibus para casa. O ar de junho estava fresco, e as árvores da praça exibiam folhas amareladas que começavam a cair, formando tapetes dourados no chão. Foi então que viu Carlos.
Ele estava sentado em um dos bancos da praça, conversando animadamente com uma mulher que Teresa reconheceu como Sandra, professora de matemática da escola de João Pedro. Eles riam de algo, e Carlos tinha aquela expressão relaxada que há muito não mostrava em casa. Teresa sentiu o coração apertar. Não era um encontro romântico, e estavam em público, à luz do dia, mas era prova de que Carlos ainda sabia sorrir, ainda sabia conversar sem aquela expressão de ressentimento permanente. Só não fazia isso mais com ela. Sem pensar, ela se aproximou. Carlos a viu quando estava a poucos metros de distância, e seu rosto imediatamente se fechou. Teresa? O que está fazendo aqui? Oi, Carlos. Ela manteve a voz controlada, embora sentisse um nó na garganta. Olá, Sandra. A professora pareceu desconfortável. Olá, Teresa. Eu estava justamente falando com seu marido sobre o João Pedro. Sobre a briga na escola. Sim, Sandra respondeu, levantando-se. Mas já estava de saída. Tenho aulas daqui a pouco. Não precisa ir por minha causa, Teresa disse, mas Sandra já estava juntando suas coisas. Não, realmente preciso ir. Até logo. Quando Sandra se afastou, Teresa sentou-se ao lado de Carlos no banco. Por alguns momentos, nenhum dos dois falou nada. A alguns metros dali, um vendedor de pipoca atendia uma família com duas crianças pequenas. O pai carregava uma das crianças nos ombros, enquanto a mãe segurava a mão da outra. Pareciam felizes, completos. Por que você não me contou sobre a briga do João Pedro? Teresa finalmente perguntou. Carlos deu de ombros. Achei que a escola já tinha te avisado. Esse não é o ponto e você sabe. Deveríamos estar conversando sobre essas coisas juntos. Para quê? Para você me culpar também por isso? Para dizer que se eu estivesse mais presente, ele não estaria com problemas? Teresa respirou fundo. Não foi isso que eu disse. Não precisava dizer. É o que você pensa. O silêncio voltou a se instalar entre eles, pesado como concreto. Teresa olhou para as próprias mãos, notando como estavam ressecadas pelo uso constante de álcool no hospital. Pensar no trabalho a fez lembrar de outra coisa. Recebi uma proposta de mudança de turno no hospital, ela disse, ainda olhando para as próprias mãos. Pagam um pouco mais, mas é no período noturno. Carlos franziu a testa. E quem ficaria com as crianças à noite? As crianças? Teresa quase riu. Mariana já tem 17 anos, Carlos. E você estaria em casa. Quando não estiver fazendo corridas noturnas, que são as que pagam melhor. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Você já decidiu, não é? Não. Estou tentando conversar com você sobre isso. Agora você quer a minha opinião? Teresa sentiu a irritação crescer. Eu sempre quis a sua opinião, Carlos. Você que deixou de dar. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Inacreditável. Agora a culpa é minha por você tomar todas as decisões sozinha. Que decisões eu tomei sozinha? Me diz uma. A escola do João Pedro. Você decidiu tirá-lo da escola pública e colocá-lo na particular sem me consultar. Isso não é verdade. Nós conversamos sobre isso. Você me informou da sua decisão. Isso não é conversar. Teresa sentiu as lágrimas se formarem, mas engoliu-as. Não choraria ali, no meio da praça. Não vou discutir com você aqui. Claro que não. Melhor guardar para quando estivermos em casa, onde as crianças podem ouvir tudo. O comentário doeu como uma bofetada. Teresa levantou-se, ajeitando a bolsa no ombro. Você está sendo injusto. Estou sendo realista. Carlos também se levantou. Olha, Teresa, talvez seja melhor eu passar uns dias na casa do meu irmão. A sugestão a pegou desprevenida. Você quer se separar? Não sei o que quero. Ele parecia genuinamente confuso. Só sei que não podemos continuar assim.
As crianças estão sofrendo. E você acha que ir embora vai melhorar as coisas para elas? Carlos suspirou. Não sei. Mas continuar dormindo no sofá e tratando nossa casa como uma zona de guerra não está funcionando. Teresa pensou nos últimos meses, no silêncio opressivo, nas discussões constantes, no modo como João Pedro tinha começado a se retrair e como Mariana parecia sempre estar à beira das lágrimas. Pensou em como ela mesma se sentia exausta, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Talvez você tenha razão, ela finalmente disse, as palavras saindo como cacos de vidro da sua garganta. Talvez precisemos desse tempo. A expressão de Carlos suavizou-se um pouco, como se ele não esperasse essa concordância. Eu posso conversar com as crianças esta noite. Não. Vamos fazer isso juntos. Teresa ajeitou a bolsa no ombro. Devemos pelo menos isso a eles. Naquela noite, a chuva voltou a cair sobre Ribeirão das Flores. Teresa e Carlos reuniram Mariana e João Pedro na sala. As cortinas floridas que Teresa tinha comprado anos atrás, quando ainda acreditavam que estavam construindo um lar permanente, balançavam com a brisa que entrava pela janela entreaberta. Seu pai e eu precisamos conversar com vocês, Teresa começou, a voz mais firme do que se sentia. João Pedro olhou de um para o outro, os olhos arregalados. Mariana apenas assentiu, como se já esperasse por essa conversa há tempos. As coisas entre a sua mãe e eu não estão boas há algum tempo, Carlos continuou. Vocês perceberam isso, sabemos que sim. Vocês vão se separar? A voz de João Pedro era pequena, quase um sussurro. Não, filho, Teresa respondeu rapidamente. Mas seu pai vai passar um tempo na casa do tio Antônio. Por quê? João Pedro insistiu, os olhos agora marejados. Por causa da briga na escola. Foi minha culpa? Não. Carlos e Teresa responderam ao mesmo tempo. Nada disso é culpa sua, nem da sua irmã, Carlos acrescentou, sentando-se ao lado do filho no sofá. São coisas de adultos que precisamos resolver. Por quanto tempo? Foi Mariana quem perguntou, a voz controlada, mas Teresa conhecia a filha bem o suficiente para perceber a dor nos olhos dela. Não sabemos ainda, Teresa respondeu honestamente. Estamos tentando descobrir o melhor caminho para todos nós. A chuva aumentou lá fora, tamborilando no telhado como se quisesse participar da conversa. Teresa olhou para sua família reunida na sala, e o marido que parecia um estranho, a filha que crescerá rápido demais, o filho que ainda precisava tanto deles, e sentiu uma mistura de tristeza e determinação. Aquela noite marcava o início de uma nova fase em suas vidas, mas se seria o começo do fim ou o doloroso processo de reconstrução, ainda estava para ser decidido. Julho chegou com uma onda de frio que congelou Ribeirão das Flores. Teresa adicionou mais um cobertor na cama de João Pedro, que dormia enrolado como um casulo. O menino tinha emagrecido nas últimas semanas, desde que Carlos se mudará para a casa do irmão. Seu desempenho escolar, que já não era dos melhores, tinha piorado ainda mais. Teresa fechou a porta do quarto do filho com cuidado e caminhou pelo corredor escuro até a cozinha. A casa parecia maior e mais silenciosa sem Carlos. Às vezes, ela se pegava esperando ouvir o barulho da chave na fechadura, o som familiar dos passos dele pelo corredor. Outras vezes, sentia-se aliviada por não precisar mais medir cada palavra, por não ter que enfrentar aquele olhar de decepção constante. A chaleira apitou, e ela preparou um chá de camomila. O relógio da cozinha marcava quase meia-noite. Seu turno no hospital começaria às 7 da manhã, mas o sono parecia distante. Sentou-se à mesa da cozinha, aquela mesma mesa onde tantas discussões aconteceram, e abriu a caixa de contas que vinha evitando há dias. A preocupação com o dinheiro era constante agora. Carlos continuava ajudando com as despesas das crianças, mas não era o suficiente. O salário dela como enfermeira cobria o básico, mas a mensalidade da escola particular de João Pedro, as aulas de reforço para o vestibular de Mariana, a prestação da casa, tudo isso consumia cada centavo que ganhavam. Teresa esfregou os olhos cansados. Talvez precisasse aceitar aquele turno extra aos sábados que a supervisora tinha oferecido.
Mais horas longe dos filhos, mais tempo sem conseguir acompanhar o que estava acontecendo com eles. Mas que escolha tinha? O celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de Carlos. O JP deixou o caderno de matemática aqui hoje. Precisa para amanhã? Teresa digitou rapidamente um sim, ele tem prova. 3 pontinhos apareceram na tela, desapareceram, e depois voltaram. Finalmente, posso passar aí amanhã cedo antes da escola. Ok. Estarei no hospital, mas Mariana estará em casa. Mais 3 pontinhos, e então, como ele está? Teresa hesitou. Deveria contar sobre as notas, sobre como João Pedro tinha chorado ontem à noite porque um colega disse que o pai dele tinha ido embora porque não o amava mais. Deveria mencionar que o psicólogo da escola tinha sugerido terapia? Sentindo sua falta, ela finalmente respondeu, optando pela versão simplificada da verdade. Quando Carlos não respondeu após alguns minutos, Teresa deixou o celular de lado e voltou a atenção para as contas. 15 minutos depois, outra mensagem, e também sinto falta dele. De vocês. Teresa sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez em semanas que Carlos dizia algo assim, algo que não fosse puramente prático sobre horários, tarefas ou dinheiro. Estamos todos tentando nos ajustar, ela respondeu, incerta de como navegaria essa nova abertura. Nenhuma resposta veio. Teresa terminou o chá, guardou as contas e foi para o quarto, onde demorou horas para pegar no sono. Na manhã seguinte, Teresa saiu para o hospital antes mesmo do sol nascer. O céu estava cinzento, ameaçando mais chuva. Ela parou na padaria do seu Joaquim para comprar pão quentinho para as crianças. Bom dia, Teresa, cumprimentou Dona Fátima, esposa do padeiro, enquanto embrulhava os pães. Como vão as coisas lá em casa? Teresa forçou um sorriso. Em uma cidade pequena como Ribeirão das Flores, era impossível manter segredos. Todos já sabiam sobre a separação temporária, e as opiniões chegavam não solicitadas de todos os lados. Vamos levando, Dona Fátima. Um dia de cada vez. A senhora idosa assentiu, seus olhos cheios de compaixão. Vocês são um casal tão bonito. Tenho certeza que vão superar essa fase. Teresa apenas agradeceu e saiu rapidamente. Bonito por fora, talvez. Ninguém via as rachaduras, ninguém testemunhava as noites de silêncio, os anos de ressentimentos não ditos, as expectativas frustradas de ambos os lados. O posto de saúde estava agitado naquela manhã. Uma epidemia de gripe tinha atingido a cidade, e a sala de espera estava lotada. Teresa mergulhou no trabalho, grata pela distração. Por algumas horas, pôde focar em problemas que não eram os seus, em dores que podiam ser aliviadas com medicamentos e cuidados simples. Durante sua pausa para o almoço, recebeu uma ligação da escola de João Pedro. Seu coração acelerou e sempre esperava mais notícias ultimamente. Senhora Teresa? Aqui é Sandra, professora de matemática do João Pedro. Olá, Sandra. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, liguei para dar uma boa notícia. João Pedro se saiu muito bem na prova de hoje. Foi a primeira nota acima da média em semanas. Teresa sentiu um alívio imenso. Verdade? Isso é ótimo. Sim. E notei que o Carlos esteve com ele hoje de manhã, revisando o conteúdo antes da aula. Fez toda a diferença. Teresa ficou surpresa. Carlos havia ido mais cedo, entregado o caderno e ainda ajudado João Pedro a estudar? Ele não tinha mencionado isso nas mensagens da noite anterior. Obrigada por avisar, Sandra. Vou parabenizar o João Pedro quando chegar em casa. Ao desligar, Teresa sentiu uma mistura confusa de emoções. Alegria pelo filho, gratidão a Carlos por ter ajudado, mas também uma pontada de ciúme. Era ela quem geralmente ajudava nas tarefas escolares, quem se desdobrava para estar presente em todos os momentos importantes. E agora Carlos aparecia de surpresa e conseguia o que ela vinha tentando há semanas? Ela tentou afastar esse pensamento mesquinho. O importante era que João Pedro estava melhorando. Não deveria importar quem recebia o crédito por isso. À noite,
quando chegou em casa, encontrou Mariana estudando na mesa da cozinha, livros espalhados por toda parte. A filha ergueu os olhos, os cabelos presos num coque desleixado. Oi, mãe. Tem miojo? Teresa sorriu, cansada. Eu te criei melhor que isso. Vou fazer uma janta decente. Enquanto preparava macarrão com molho de tomate fresco, Teresa perguntou sobre o dia da filha. Mariana falou sobre as aulas, sobre a inscrição para o simulado do vestibular, sobre como estava nervosa com a aproximação das provas decisivas. E o seu irmão? Tá no quarto jogando videogame. Ele tirou nota boa na prova de matemática, sabia? Tava todo orgulhoso quando chegou da escola. Teresa assentiu. A professora Sandra me ligou contando. O pai ajudou ele de manhã. Disse que vai vir no sábado para estudarem juntos para a prova de ciências. Algo estranho aconteceu no peito de Teresa e um aperto que não conseguia definir como bom ou ruim. Que bom! Ele precisa desse tempo com o pai. Mariana observou a mãe por um momento, seus olhos perspicazes demais para alguém tão jovem. Você e o pai vão voltar, né? Teresa parou de mexer o molho. Eu não sei, filha. E complicado. Vocês ainda se amam? A pergunta direta a pegou desprevenida. Amava Carlos? Depois de tudo, depois dos anos de distanciamento, depois das mágoas, depois do ressentimento? O que restava daquele amor intenso da juventude? Amar alguém não é sempre suficiente, Teresa finalmente respondeu. Às vezes, duas pessoas podem se amar e mesmo assim não conseguirem conviver. Mariana fez uma careta. Isso não faz sentido. Você vai entender quando for mais velha. Odeio quando vocês dizem isso, Mariana resmungou, voltando aos livros. Depois do jantar, Teresa foi verificar João Pedro. Ele estava deitado na cama, ainda jogando no celular. Ouvi dizer que alguém arrasou na prova de matemática hoje, ela disse, sentando-se na beirada da cama. O rosto do menino se iluminou. Tirei 8,5, mãe. A Sandra disse que eu fui um dos melhores da turma. Estou muito orgulhosa de você, meu amor. Teresa afagou os cabelos do filho. Seu pai me contou que ele te ajudou a estudar. Sim. Ele chegou super cedo e a gente revisou tudo. Ele disse que vai me ajudar para a prova de ciências também. Isso é ótimo. Teresa sorriu, genuinamente feliz pela animação do filho, apesar da estranha pontada de ciúme que voltou a sentir. Está gostando de passar mais tempo com ele? João Pedro assentiu. É diferente. Antes ele estava sempre em casa, mas quase nunca brincava comigo de verdade. Agora ele vem menos, mas quando vem, ele fica só comigo. As palavras simples do filho a atingiram com força. Era verdade. Nos últimos anos, eles tinham coexistido sob o mesmo teto, mas raramente estavam verdadeiramente presentes uns para os outros. Talvez a distância física estivesse, paradoxalmente, aproximando Carlos dos filhos de uma forma que a proximidade não conseguirá. Mais tarde, sozinha na cama que antes compartilhava com Carlos, Teresa pegou o celular e hesitou. Finalmente, digitou: o JP está muito feliz com a nota de matemática. Obrigada por ajudá-lo. A resposta veio quase imediatamente: ele é um garoto inteligente. Só precisa de um pouco mais de confiança. Teresa mordeu o lábio, decidindo-se. Você gostaria de jantar aqui no sábado, depois do estudo de ciências? As crianças sentiriam sua falta. Os 3 pontinhos apareceram, desapareceram, e finalmente, gostaria, sim. Obrigado pelo convite. Um pequeno passo, Teresa pensou. Um minúsculo passo em uma terra de ninguém, um espaço entre o casamento que tinham e o divórcio que talvez viesse. Não sabia onde aquele caminho os levaria, mas pela primeira vez em meses, sentiu um pequeno raio de esperança iluminando o horizonte. O aroma de carne assada com batatas preenchia a casa. Teresa observava o relógio enquanto preparava uma salada de folhas frescas com tomate e queijo branco.
Não era um prato elaborado, mas Carlos sempre gostou da simplicidade dos seus pratos caseiros, algo que contrastava com a comida de restaurante que ele provavelmente vinha comendo nas últimas semanas. Que horas o pai chega? João Pedro apareceu na porta da cozinha, os cabelos ainda molhados do banho recente. Ele disse que viria depois das 6. Teresa verificou o tempero da salada. Vocês já terminaram de estudar ciências? Quase tudo. Ficou faltando só a parte de ecossistemas, mas a prova é só na terça, então dá tempo. Teresa sorriu para o filho. Estou orgulhosa de ver você se dedicando assim. João Pedro encolheu os ombros com um misto de orgulho e timidez. O pai disse que se eu passar em ciências com nota boa, ele vai me levar para conhecer o Jardim Botânico em Campinas no próximo fim de semana. Teresa sentiu aquela mesma pontada estranha no peito. Carlos nunca havia sido do tipo que oferecia recompensas ou passeios especiais pelos bons resultados escolares. Na verdade, ele costumava criticar quando ela fazia algo similar, dizendo que estavam criando os filhos para só se esforçarem quando houvesse algum prêmio envolvido. Que legal, filho! Vai ser um passeio muito bom. Você podia vir junto, João Pedro sugeriu, com aquela esperança infantil que ainda não compreendia totalmente a complexidade das relações adultas. Vamos ver, Teresa respondeu vagamente, sabendo que seria improvável. Agora vai terminar de se arrumar. Seu pai já deve estar chegando. Quando a campainha tocou, foi Mariana quem correu para atender. Teresa ouviu as vozes na sala, já a risada de João Pedro, o tom grave de Carlos, a voz animada de Mariana contando algo sobre a escola. Respirou fundo e saiu da cozinha, enxugando as mãos no avental. Carlos estava parado no meio da sala, segurando uma caixa de bombons e um pacote que parecia ser um livro. Ele vestia uma camisa azul clara que Teresa não reconheceu e nova, provavelmente. O cabelo estava mais curto, e ele tinha feito a barba. Parecia mais jovem, menos cansado. Oi, ele disse ao vê-la, um sorriso hesitante nos lábios. Oi, ela respondeu, tentando ignorar o leve tremor nas próprias mãos. Que bom que você veio. Trouxe sobremesa. Ele ergueu a caixa de bombons. E um livro para Mari. Sobre técnicas de estudo para o vestibular. Obrigada, pai. Mariana pegou o pacote, rasgando o papel com entusiasmo. Caramba, é aquele que a professora de redação recomendou. Seu tio Antônio conhece o autor. Ele dá aulas na faculdade onde o Antônio trabalha. Teresa observou a cena com uma sensação estranha, como se estivesse assistindo a um filme. Sobre sua própria família. Carlos parecia tão à vontade, tão natural com os filhos, algo que tinha se tornado raro nos últimos anos do casamento. O jantar está quase pronto, ela disse, quebrando o momento. Mais uns 10 minutos. Posso ajudar com alguma coisa? Carlos ofereceu, surpreendendo-a, pode colocar a mesa, se quiser. Lado a lado na pequena cozinha, eles trabalharam em um silêncio quase confortável. Carlos sabia onde ficava cada coisa, e os pratos, os talheres, os guardanapos de pano que Teresa insistia em usar nos jantares de família, mas havia uma formalidade no ar, como se ambos estivessem pisando em ovos. As crianças parecem bem, ele comentou, enquanto arrumava os pratos na mesa. Estão melhorando, Teresa concordou. João Pedro estava muito animado com a ideia do passeio no Jardim Botânico. Carlos sorriu. Pensei que seria bom para ele. Sempre gostou de plantas e bichos. Não sabia que você tinha notado isso. As palavras saíram antes que Teresa pudesse contê-las, e soaram mais amargas do que pretendia. Carlos parou o que estava fazendo e a encarou. Eu notei muitas coisas, Teresa. Só não sabia como demonstrar isso. Antes que ela pudesse responder, João Pedro entrou correndo na cozinha, salvando-os de um momento potencialmente tenso. Mãe, posso mostrar meu projeto de ciências pro pai depois do jantar? O jantar transcorreu melhor do que Teresa esperava. Mariana falou sobre suas expectativas para o vestibular, os cursos que estava considerando, as universidades.
João Pedro contou entusiasmado sobre o projeto de ciências e um modelo de ecossistema amazônico que estava construindo com materiais reciclados. Carlos ouviu tudo com genuíno interesse, fazendo perguntas, oferecendo sugestões. Teresa observou a interação, contribuindo ocasionalmente, mas permitindo que os filhos tivessem esse tempo com o pai. Em determinado momento, percebeu que estava sorrindo sem perceber, absorta na dinâmica familiar que, apesar das circunstâncias, parecia mais autêntica do que havia sido em muito tempo. Depois da sobremesa, João Pedro insistiu para mostrar o projeto de ciências, e todos se dirigiram para o quarto dele. O pequeno cômodo estava uma bagunça, com livros, roupas e brinquedos espalhados por toda parte. Desculpa, Zona, o menino disse, sem parecer realmente arrependido. Tá aqui. Sobre a escrivaninha, uma caixa de sapatos havia sido transformada em um mini ecossistema, com árvores feitas de papel crepom, um rio de papel alumínio, e pequenos animais de massinha. Olha só, Carlos disse, claramente impressionado. Você fez tudo isso sozinho? A Mari me ajudou com os bichinhos. Eu ainda preciso fazer a parte escrita explicando as interações do ecossistema. Está incrível, filho, Teresa elogiou. Tenho certeza que vai tirar uma nota excelente. Posso te ajudar com a parte escrita amanhã, se você quiser, Carlos ofereceu. Posso vir de manhã. O rosto de João Pedro se iluminou. Sério? Ia ser demais. Teresa sentiu uma mistura de gratidão e melancolia. Era bom ver o filho tão animado, mas doía um pouco perceber que a presença intermitente de Carlos parecia ter mais impacto do que quando ele estava constantemente em casa, porém emocionalmente ausente. Mais tarde, depois que as crianças foram para seus quartos e João Pedro para dormir, Mariana para estudar um pouco mais, Teresa e Carlos se encontraram sozinhos na sala. O silêncio entre eles não era mais confortável. Obrigado pelo jantar, Carlos disse, pegando a jaqueta no cabideiro. Estava delicioso. Não foi nada demais. Só o básico. Senti falta da sua comida. Ele hesitou. Senti falta de muitas coisas. Teresa não sabia como responder. Também sentia falta de muitas coisas, mas não tinha certeza se sentia falta do que eles haviam se tornado nos últimos anos. Como está sendo lá na casa do Antônio? Ela perguntou, mudando levemente de assunto. Está, e diferente. Ele e a Paula são organizados demais para o meu gosto. Carlos sorriu. E eles vão dormir às 9 da noite, como dois idosos. Teresa riu, lembrando-se do cunhado metódico e sua esposa igualmente sistemática. Deve estar sendo um choque cultural e tanto. Você não faz ideia. Carlos a olhou por um momento, a expressão suavizando. Teresa, eu estive pensando, e talvez pudéssemos. Pai. A voz de Mariana interrompeu o momento. Ela apareceu na porta da sala, segurando o livro que Carlos havia lhe dado. Tem algumas dúvidas que eu queria te perguntar sobre esse capítulo de técnicas de redação. O momento se quebrou. Carlos lançou um olhar rápido para Teresa antes de se voltar para a filha. Claro, Mari. Vamos dar uma olhada. Teresa os observou enquanto se afastavam pelo corredor. O que Carlos iria dizer? Que eles poderiam tentar de novo? Que poderiam buscar terapia de casal? Ou apenas que poderiam manter esse arranjo civilizado pelo bem das crianças? Quando Carlos voltou, 15 minutos depois, o momento havia passado. Ele pegou as chaves do carro, despediu-se formalmente e prometeu retornar na manhã seguinte para ajudar João Pedro com o projeto. Teresa o acompanhou até a porta. Boa noite, Carlos. Boa noite, Teresa. Ele fez um movimento hesitante, como se quisesse dizer algo mais, mas mudou de ideia. Vejo vocês amanhã. Teresa fechou a porta e apoiou-se nela por um momento, sentindo o coração acelerado por razões que não conseguia explicar completamente. O jantar tinha sido agradável, quase normal. As crianças estavam felizes. Carlos parecia diferente e mais presente, mais atento. Mas isso significava algo para o futuro deles?
Ou apenas que estavam aprendendo a serem pais separados, a manterem uma relação cordial pelos filhos? Teresa não tinha as respostas, apenas a sensação de que algo havia mudado naquela noite, e sutil, quase imperceptível, mas real. Como uma pequena semente brotando em um campo há muito tempo estéril. Agosto trouxe uma onda de calor atípica para aquela época do ano em Ribeirão das Flores. O céu amanheceu carregado naquela quarta-feira, com nuvens escuras que prometiam uma tempestade violenta. Teresa verificou as previsões no celular enquanto tomava café e alertas de temporal, possibilidade de alagamentos, ventos fortes. Mariana, leva um guarda-chuva. Vai chover forte hoje, ela gritou para a filha que ainda se arrumava no quarto. Tá bom, mãe. A resposta veio abafada pela porta fechada. João Pedro já havia saído mais cedo, e Carlos passará para buscá-lo às 6:30 da manhã para levá-lo a um passeio escolar no Museu de Ciências da cidade vizinha. Nas últimas 3 semanas, desde o jantar de sábado, Carlos tinha se tornado uma presença mais constante na vida dos filhos. Vinha quase todos os dias, ajudava com as tarefas escolares, levava João Pedro para andar de bicicleta no parque, auxiliava Mariana com as revisões para o vestibular. O celular de Teresa vibrou com uma mensagem. Era da supervisora do hospital, e vários funcionários não conseguiram chegar por causa das estradas alagadas. Pode vir mais cedo hoje? Teresa suspirou. Tinha esperado ter algumas horas pela manhã para resolver pendências no banco, mas o trabalho vinha em primeiro lugar, especialmente agora que dependia exclusivamente do seu salário para manter as contas em dia. Claro, saio em 20 minutos, respondeu. Mariana apareceu na cozinha, os cabelos presos em um rabo de cavalo, vestindo jeans e uma blusa rosa clara. Não vai comer nada? Teresa perguntou, já juntando suas coisas para sair. Não estou com fome. Estou nervosa com a prova de redação. Você precisa comer, filha. Pelo menos leva uma fruta e um sanduíche na mochila. Mariana revirou os olhos, mas aceitou a maçã e o pão com queijo que a mãe preparou rapidamente. O pai disse que vem aqui à noite para revisar o tema da redação comigo. Pode ser. Teresa assentiu, ignorando a pontada familiar no peito. Carlos nunca tinha sido tão presente nos estudos de Mariana antes da separação. Claro. Vou chegar tarde hoje, avisa ao seu pai que tem lasanha congelada se vocês quiserem jantar. Saíram juntas, enfrentando o vento que já começava a ficar mais forte. Quando Teresa deixou Mariana no ponto de ônibus e seguiu para o hospital, as primeiras gotas grossas de chuva começaram a cair. O dia no hospital foi caótico, como Teresa previra. A tempestade causou diversos acidentes, e a emergência não parou um minuto sequer. Por volta das 3 da tarde, enquanto ajudava a tratar um idoso que havia caído durante o temporal, sentiu o celular vibrar repetidamente no bolso do uniforme. Só conseguiu verificar as mensagens 1 hora depois, quando finalmente teve alguns minutos de pausa. Havia 5 chamadas perdidas de Carlos e uma mensagem de "me liga urgente". Problema com a Mariana. O coração de Teresa disparou. Ligou imediatamente, as mãos trêmulas. Carlos? O que aconteceu? Teresa, graças a Deus. A voz dele soava tensa. A escola da Mariana ligou. Ela passou mal durante a prova, desmaiou. Estou a caminho de lá agora, mas o trânsito está terrível por causa da chuva. Meu Deus! Ela tem pressão baixa, deve ser isso. Já falou com ela? Ainda não. A coordenadora disse que ela está na enfermaria da escola, mas quer que a gente a busque para levá-la ao médico. Estou saindo agora. Teresa sentiu o pânico crescer. Nos encontramos lá. Teresa, as ruas estão alagadas, não sei se você vai conseguir chegar. Vou dar um jeito. É a nossa filha. Teresa correu até a supervisora, explicou a situação rapidamente e conseguiu liberação para sair. A chuva caía em cortinas densas quando ela deixou o hospital. O céu estava tão escuro que parecia noite, e os poucos carros nas ruas avançavam lentamente, com os faróis acesos.
Após 20 minutos de tentativas frustradas de conseguir um táxi ou um motorista de aplicativo, Teresa percebeu que teria que usar o transporte público, mesmo com todos os atrasos e desvios. O ônibus demorou quase 40 minutos para percorrer um trajeto que normalmente levaria 15. Quando finalmente chegou à escola de Mariana, estava encharcada e ofegante. Carlos já estava lá, conversando com a coordenadora no corredor que levava à enfermaria. Ao vê-la, ele se aproximou rapidamente. Como ela está? Teresa perguntou, sem fôlego. Melhor. Parece que foi mesmo pressão baixa, combinada com ansiedade por causa da prova. Carlos colocou a mão no ombro dela, num gesto instintivo de conforto. Você está ensopada. Vim de ônibus, não consegui carro. Teresa passou a mão pelos cabelos molhados. Posso vê-la? A enfermeira da escola os conduziu até uma pequena sala onde Mariana estava deitada em uma maca, pálida, mas consciente. Ao ver os pais, tentou se sentar. Calma, filha, Teresa aproximou-se, verificando a temperatura da testa da menina com o toque profissional de quem trabalhava na área de saúde. Como está se sentindo? Melhor. Foi só uma tontura. Mariana parecia embaraçada. Não precisavam ter vindo os dois. Claro que precisávamos, Carlos respondeu, a preocupação evidente em sua voz. Vamos te levar ao hospital para fazer um check-up completo. Não precisa, pai, já estou bem. Mariana, não é negociável, Teresa disse, no tom firme que raramente usava. Você desmaiou. Precisamos verificar se está tudo bem. A coordenadora entrou na sala, informando que havia conseguido um táxi que poderia levá-los, apesar do temporal. Minutos depois, os três estavam acomodados no banco traseiro do veículo, Mariana entre os pais, como quando era criança e voltavam juntos de algum passeio de domingo. No hospital, Carlos usou seus contatos para conseguir um atendimento mais rápido. Teresa observou, impressionada, como ele navegava pelo sistema burocrático com uma eficiência que não demonstrava antes. Enquanto esperavam pelos resultados dos exames, sentados lado a lado na sala de espera, Teresa notou que ainda vestia o uniforme encharcado do hospital. Toma, Carlos ofereceu seu casaco. Você vai pegar uma pneumonia desse jeito. Obrigada. Ela aceitou, envolvendo-se no tecido que carregava o perfume familiar dele. Você avisou o João Pedro? Sim, ele está na casa do Antônio. A Paula ficou de olho nele. Carlos hesitou. Teresa, a Mariana te falou alguma coisa sobre não estar comendo direito? Teresa franziu a testa. Não. Por quê? A médica perguntou sobre os hábitos alimentares dela. Parece que ela está abaixo do peso. E eu notei que nas últimas vezes que jantei com vocês, ela mal tocou na comida. Uma onda de culpa atingiu Teresa. Ela deveria ter percebido. Era enfermeira, pelo amor de Deus. Como não notou que a própria filha poderia estar com um transtorno alimentar? Eu tenho trabalhado tanto e não tenho prestado atenção suficiente. Sua voz falhou. Carlos surpreendeu-a tomando sua mão entre as dele. Não é culpa sua. Nós dois estivemos distraídos com nossos próprios problemas. O gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão íntimo, derrubou algo dentro de Teresa. Ela sentiu as lágrimas escaparem, uma mistura de preocupação pela filha e alívio por não estar enfrentando aquilo sozinha. E se for algo sério, Carlos? E se ela estiver realmente doente e nós não percebemos? Vamos lidar com isso juntos, ele respondeu, apertando sua mão. Um passo de cada vez. Quando a médica finalmente o chamou de volta, o diagnóstico foi menos alarmante do que temiam, uma combinação de pressão baixa com anemia e estresse. Mariana precisaria de uma dieta especial, suplementos de ferro e, a sugestão que a pegou de surpresa, acompanhamento psicológico. Sua filha está sob muita pressão, a médica explicou. Ela me contou sobre o vestibular, sobre a separação de vocês, sobre como se sente. Responsável por cuidar do irmão mais novo enquanto vocês trabalham. É muita coisa para uma adolescente. No caminho de volta para casa, agora com a tempestade reduzida a uma garoa fina, o silêncio no carro era pesado.
Mariana adormeceu no banco traseiro, exausta pelo dia. Vou ficar com vocês esta noite, Carlos disse quando finalmente chegaram em casa. Para ajudar com a Mariana. Teresa assentiu, grata demais para discutir. Juntos, ajudaram a filha a se instalar no quarto, certificaram-se de que ela tomava os remédios receitados, e sentaram-se à mesa da cozinha com 2 xícaras de café quente. Ela escondeu isso da gente muito bem, Carlos comentou, esfregando os olhos cansados. Ela sempre foi boa em esconder seus sentimentos. Teresa tomou um gole do café. Puxou a você. Um sorriso triste apareceu nos lábios de Carlos. E a teimosia ela puxou a você. Por um momento, o clima entre eles era quase como antes e aquela intimidade tranquila de 2 pessoas que conheciam profundamente os defeitos e qualidades uma da outra. Teresa sentiu um nó na garganta. Carlos, acho que precisamos repensar esse arranjo. As crianças estão sofrendo mais do que imaginávamos. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Tenho pensado nisso também. O que vamos fazer, então? Carlos olhou para ela por um longo momento. Não sei ao certo. Mas hoje, quando recebi aquela ligação da escola, percebi que, apesar de tudo, ainda somos uma família. E talvez possamos encontrar um jeito de sermos uma família melhor do que éramos antes. Teresa não tinha resposta para isso. Mas quando, horas mais tarde, viu Carlos adormecido no sofá da sala, depois de ter checado Mariana várias vezes durante a noite, sentiu algo mudar dentro dela, de não perdão, ainda não, mas talvez o início de uma compreensão mais profunda do homem com quem havia compartilhado mais da metade da sua vida. Setembro chegou com manhãs mais frescas e o perfume das primeiras flores da primavera. Teresa observava o calendário na parede da cozinha enquanto tomava seu café. Fazia exatamente 2 meses que Carlos havia saído de casa. 2 meses que pareciam ao mesmo tempo uma eternidade e apenas um piscar de olhos. As coisas haviam mudado significativamente desde a noite da tempestade e o susto com Mariana. Carlos não voltará oficialmente para casa, mas também não estava mais realmente morando com o irmão. Passava 3 ou 4 noites por semana ali, dormindo no sofá, justificando que era melhor para acompanhar de perto a recuperação de Mariana e ajudar com João Pedro. Teresa abriu a geladeira e sorriu ao ver as marmitas organizadas por Carlos no dia anterior e refeições balanceadas para Mariana, seguindo à risca as orientações nutricionais. Quem diria que o homem que mal sabia fritar um ovo 2 meses atrás agora pesquisava receitas ricas em ferro e consultava aplicativos de nutrição? Bom dia, a voz de Carlos a surpreendeu. Ele entrou na cozinha já vestido para o trabalho, o cabelo ainda úmido do banho. Fiz café fresco. Percebi. Está ótimo. Teresa sentou-se à mesa com sua xícara. Você tem corridas cedo hoje? Tenho algumas agendadas para a tarde, mas de manhã vou levar o JP na escola e depois passar no CRAS para aquela conversa sobre o projeto comunitário. Teresa assentiu, lembrando-se da novidade que Carlos havia mencionado na semana anterior. O Centro de Referência de Assistência Social da cidade estava buscando motoristas voluntários para um projeto que ajudava idosos de baixa renda a irem às consultas médicas. Carlos havia se oferecido para participar algumas vezes por semana. Que horas você acha que volta? Mariana tem sessão com a psicóloga às 4, e eu não sei se consigo sair do hospital a tempo. Posso levá-la, sem problema. Depois vou buscar o JP no futebol. Carlos serviu-se de mais café. Teresa, preciso ter uma conversa séria com você. Tem um tempo hoje à noite? O tom dele a deixou alerta. Algum problema? Não exatamente um problema. É que, o Antônio me ligou ontem. A Paula está grávida, e eles vão precisar do quarto de hóspedes onde estou ficando para começar a montar o quartinho do bebê. Oh! Teresa não sabia o que dizer. A notícia da gravidez era maravilhosa, e Antônio e Paula tentavam ter um filho há anos, mas as implicações para a situação deles eram complicadas. Então você precisa encontrar outro lugar. Sim. E eu estive pensando muito sobre isso. Carlos fez uma pausa, olhando para ela com intensidade.
Mas podemos conversar mais tarde. Agora preciso acordar o João Pedro, ou vamos nos atrasar. O dia de Teresa no hospital foi agitado, como sempre, mas sua mente continuava voltando para a conversa interrompida com Carlos. O que ele queria dizer? Estaria pensando em voltar definitivamente para casa? Ou viria pedir dinheiro emprestado para alugar um apartamento, formalizando de vez a separação? Por volta das 6 da tarde, quando finalmente conseguiu sair do trabalho, recebeu uma mensagem de Carlos: levei as crianças para comerem pizza com o Antônio e a Paula para celebrar a gravidez. Assim podemos conversar com calma. Chego em casa em meia hora. Casa. Ele ainda chamava aquele lugar de casa. Teresa não sabia se isso significava algo ou se era apenas força do hábito. Ela chegou antes dele e aproveitou para tomar um banho rápido, trocar de roupa e tentar acalmar a ansiedade que crescia em seu peito. Quando ouviu o barulho da chave na porta, respirou fundo. Carlos entrou trazendo uma pequena sacola plástica. Trouxe aquele vinho que você gosta. Pensei que poderíamos brindar a notícia do bebê do Antônio. Teresa sorriu, genuinamente tocada pelo gesto. Isso é muito gentil. Estou feliz por eles. Enquanto Carlos abria o vinho e Teresa pegava as taças, havia uma estranha domesticidade no ar, uma familiaridade confortável que tinha estado ausente do casamento deles muito antes da separação oficial. Sentaram-se no sofá da sala, a uma distância respeitosa um do outro, cada um com sua taça de vinho. Então, Teresa começou, incapaz de suportar mais atenção. Sobre o que você queria conversar? Carlos tomou um gole de vinho, como se buscasse coragem. Nesses 2 meses longe, tive muito tempo para pensar. Sobre nós, sobre o que deu errado, sobre o que eu poderia ter feito diferente. Teresa assentiu, sentindo o coração acelerar. Cometi muitos erros, Teresa. Quando perdi o emprego, em vez de aceitar seu apoio, me fechei. Senti que havia te decepcionado, que não era o homem que você merecia. E em vez de lutar para ser melhor, deixei que o ressentimento me consumisse. Eu também cometi erros, Teresa respondeu suavemente. Talvez tenha sido impaciente. Cobrei demais, julguei demais. Você fez o que precisava fazer. Segurou as pontas quando eu desabei. Carlos a olhou diretamente nos olhos. Sabe o que percebi nessas semanas? Que não é coincidência eu só ter começado a me reerguer de verdade quando me afastei. Eu precisava sentir sua falta para valorizar o que tínhamos. Teresa sentiu as lágrimas se formarem, mas não as deixou cair. E o que tínhamos, Carlos? Porque nos últimos anos, antes de você sair, parecia que só tínhamos mágoa e silêncio. Tínhamos uma história. Uma família. 2 filhos incríveis. Ele fez uma pausa. Mas você tem razão. Perdemos o caminho em algum momento. O silêncio caiu entre eles, não pesado como antes, mas reflexivo. O que você está tentando me dizer, Carlos? Teresa finalmente perguntou. Que quer voltar para casa porque precisa de um lugar para ficar? Ou há algo mais? Não se trata de precisar de um lugar. Ele colocou a taça sobre a mesa de centro. Na verdade, eu já aluguei um apartamento pequeno perto do centro. Assinei o contrato ontem. Teresa sentiu o estômago afundar. Então era isso. Ele tinha vindo se despedir. Entendo, ela disse, tentando manter a voz firme. É uma boa decisão. As crianças podem te visitar, ter um espaço lá. Teresa, Carlos a interrompeu gentilmente. Eu não terminei. Aluguei o apartamento, sim, mas não necessariamente para morar nele agora. Confusa, ela esperou que ele continuasse. O que estou tentando dizer, de forma desajeitada, é que gostaria de tentar de novo. Não apenas voltar para casa e fingir que nada aconteceu. Mas recomeçar, reconstruir, da forma certa desta vez. Carlos se moveu no sofá, ficando mais próximo dela. Nesses 2 meses, vi nossa família sob uma luz diferente. Vi você sob uma luz diferente.
E também tive que me ver com outros olhos. O que você viu? Teresa perguntou, a voz quase um sussurro. Vi uma mulher incrivelmente forte que manteve nossa família unida mesmo quando eu estava presente apenas fisicamente. Vi dois adolescentes que, apesar dos nossos erros, cresceram com valores e coração. E vi um homem fraco que teve medo de admitir suas próprias falhas, e por isso, quase perdeu tudo o que importava. Teresa não conseguiu mais conter as lágrimas. Carlos. Não estou pedindo uma resposta agora, ele continuou. O apartamento é uma rede de segurança. Se você decidir que é melhor seguirmos separados, eu entenderei e respeitarei. Continuarei sendo o melhor pai que posso para as crianças e manterei uma relação cordial com você. Mas se houver uma chance, por menor que seja, de reconstruirmos o que tínhamos, ou melhor, de construirmos algo novo e mais forte. Teresa respirou fundo, sentindo como se estivesse parada na beira de um precipício. As coisas não seriam fáceis. Nós dois mudamos. Eu sei. E não quero promessas vazias ou soluções mágicas. Só quero uma chance de tentarmos. Juntos. Ele hesitou. Mariana mencionou que vocês duas conversaram sobre terapia de casal. Teresa assentiu. Sim, ela trouxe o assunto. Acho que anda pesquisando muito sobre relacionamentos desde que começou as sessões com a psicóloga. O que você acha da ideia? Carlos perguntou, um tom de esperança em sua voz. Acho que, e poderia ser um começo. Teresa olhou para ele, realmente olhou, pela primeira vez em muito tempo. Viu as pequenas rugas nos cantos dos olhos, o cabelo começando a ficar grisalho nas têmporas, os ombros que pareciam carregar menos peso agora. Este era o homem com quem havia compartilhado mais da metade da sua vida, o pai dos seus filhos, alguém que, apesar de tudo, ainda conhecia como ninguém. Um começo, Carlos repetiu, um sorriso cauteloso se formando em seus lábios. É tudo o que peço. Teresa estendeu a mão, tocando a dele levemente. Não vai ser fácil. Temos muitos ressentimentos acumulados, muitos padrões disfuncionais. Eu sei. Mas pela primeira vez em anos, sinto que temos uma chance real. Porque agora ambos estamos enxergando os problemas, não apenas seguindo em frente por inércia. As crianças ficariam felizes, Teresa comentou, pensando em como João Pedro tinha perguntado repetidamente nas últimas semanas quando o pai voltaria de vez. Não podemos fazer isso só por elas, Teresa. Tem que ser por nós também. Ela assentiu, sabendo que ele tinha razão. Um passo de cada vez, então? Um passo de cada vez, ele concordou, apertando levemente a mão dela. Começando agora. O som da chave na porta os interrompeu. Mariana e João Pedro entraram, animados e barulhentos. Mãe, você não vai acreditar, a tia Paula já tem nome para o bebê. João Pedro exclamou, jogando a mochila em um canto. E o tio Antônio já está fazendo planos para um quarto todo temático de espaço sideral, Mariana acrescentou, revirando os olhos, mas sorrindo. Teresa e Carlos se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Crianças, venham sentar aqui, Teresa chamou. Seu pai e eu gostaríamos de conversar com vocês sobre algo. Enquanto Mariana e João Pedro se acomodavam, curiosos, Teresa sentiu Carlos apertar sua mão mais uma vez, em um gesto de apoio e promessa. Não sabiam exatamente como seria esse recomeço, esse processo de reconstrução, mas pela primeira vez em muito tempo, havia esperança verdadeira no ar e uma esperança nascida não da ingenuidade, mas da dor, da honestidade e da vontade genuína de construir algo melhor a partir dos escombros.